Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui com vocês o professor Alisson, professor de português, né? Bom, pessoal, como eu havia falado ontem na aula, que tivemos através do WhatsApp, hoje eu vou começar a explicar a vocês sobre a questão dos verbos transitivos, direto e indireto, e também dos verbos intransitivos. Vamos lá, verbo transitivo direto. Conceituando, o verbo transitivo direto é aquele que transita diretamente para o complemento, ou seja, o verbo sempre precisará de um complemento para ter um sentido completo. Entenderam? Beleza. Então, sempre um verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento, tá? Vamos ver uns exemplos aqui que fica mais fácil para a gente entender. Vejamos aqui algumas aplicações do verbo transitivo direto em frases. Olha lá, o aluno quebrou. Verbo quebrar, né? Quebrou. Percebem que falta alguma coisa? Olha, o aluno quebrou. Quem quebra, quebra alguma coisa ou quebra algo. Então você pergunta, quebrou o que, né? Então esse verbo é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Então o aluno quebrou o quê? Ele quebrou a vidraça. O aluno é o nosso sujeito, quebrou é o verbo, do verbo quebrar, e a vidraça será o objeto direto aí nesse caso. Depois eu vou explicar a vocês a questão do verbo transitivo direto e indireto e também o objeto direto e indireto. Vamos lá para mais um exemplo. Olha lá, a vidraça, o objeto direto. Mais um exemplo, a jovem comprou, né? Verbo comprar. Vejam que nós temos ali a jovem, que é o nosso sujeito, e temos comprou, que é do verbo comprar, é o nosso verbo dessa oração. Mas observem, como no outro exemplo, está faltando alguma coisa. A jovem comprou. Quem compra, compra algo ou compra alguma coisa. Então, o que foi que comprou? Então, veja que comprou. Comprou o quê? Então, está faltando alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo, porque ele está indo na direção do seu complemento. Precisa de um complemento para termos aí uma frase com sentido completo. A jovem comprou uma blusa. Então, uma blusa é o quê? Objeto direto, tá? Próximo exemplo. A empreiteira derrubou. Da mesma forma que os outros, derrubou. Falta alguma coisa. A empreiteira derrubou o quê? Verbo derrubar. O que foi que essa empreiteira derrubou? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo, porque ele está precisando de um complemento, né? Então, verbo transitivo. Nesse caso, a empreiteira derrubou o antigo prédio. Então, verbo transitivo, direto. Por quê? Porque o objeto é direto, tá? Então, verbo transitivo direto, por quê? Porque o objeto é um objeto direto, tá? Veremos lá o objeto indireto. Quando tiver um objeto indireto, logicamente que o nosso verbo será um verbo transitivo indireto. Sempre ele vai ser de acordo com o seu objeto, tá? Nesse caso, o antigo prédio, objeto direto. Então, nosso verbo é um verbo transitivo direto. Próximo exemplo, Lucas fez. Fez o quê, professor? Pois é, está faltando aí um complemento, né? Então, quando falta um complemento, verbo transitivo. Nesse caso aqui, verbo transitivo direto, porque o complemento dele é uma boa prova. Então, esse uma boa prova é um objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Mais um exemplo, eu juro que vi. Eu juro que vi. Tá faltando alguma coisa aí, não tá? Não falta um complemento? Então, se falta um complemento, então é um verbo transitivo. Agora, ele é direto ou indireto? Ele é direto, tá? Porque o seu complemento é um objeto direto. Complemento é um pássaro de fogo, né? Eu juro que vi um pássaro de fogo. E por fim, aquele homem fez. Verbo fazer. Falta alguma coisa, não falta? Fez o quê, né? Foi que ele fez. Quem fez, faz algo ou faz alguma coisa, né? Então, temos aí um verbo transitivo. Direto ou indireto? Nesse caso aí, já que o seu objeto é direto, então esse verbo é um verbo transitivo direto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula.
os próximos vídeos veremos então o verbo transitivo indireto, e aí eu vou explicar direitinho a diferença do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto, né? E depois, posteriormente, teremos os verbos intransitivos. Um abraço, até a próxima, valeu!